Oi, turma, tudo bem com vocês? Iniciamos então mais uma aulas e atividades remotas. Estamos agora na 28ª semana. Nessa 28ª semana, continuaremos trabalhando o percurso 22, que fala sobre os climas, né? E especificamente nessa semana trabalharemos os climas do mundo, e o percurso 23, que fala sobre os tipos de vegetações, ok? Então, vamos lá. Como já aprendemos, o clima ele é influenciado por diversos fatores, né? As massas, né, de ar influenciam o clima, a latitude, que é a distância em relação de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente essa área vai ser. Então, a latitude também influencia. A altitude, quanto mais elevada for uma área, o clima vai, a temperatura tende a cair, né, a baixar. E outros fatores também contribuem que influenciem a questão do clima, as características do clima. Então, esse conjunto de influências dá origem a diversos tipos de clima. Vamos lá. Como a gente vai trabalhar o clima e a vegetação, eu vou dar aqui alguns exemplos de alguns climas e alguns tipos de vegetações. Esses climas estão relacionados à sua vegetação. Por exemplo, clima equatorial. O clima equatorial ele abrange áreas de baixa latitude, ou seja, áreas próximas à linha do Equador. E ele apresenta um clima quente e úmido. São áreas que chovem bastante, tem uma grande elevação de chuva ao longo do ano. Nós temos ali a presença da floresta equatorial. Como o próprio nome está dizendo, né? A floresta equatorial é próxima ali da linha do Equador. A floresta amazônica é a que predomina nessa região. Apresenta ali essa floresta amazônica, ela abriga mais de 2.500 espécies de árvores. As árvores podem ser de grande porte, podem ser bem altas. Há uma grande variedade de espécies de árvores. E algumas bem nativas são ali a castanha do Pará e a seringueira. O segundo tipo de clima é o clima tropical. O próprio nome diz ali tropical, ele refere-se aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Esse clima ele tem médias térmicas elevadas na maior parte dos meses do ano e tem uma estação mais seca e uma mais chuvosa, ok? A vegetação presente nesse clima aí tropical é a floresta tropical ou a Mata Atlântica. Essa mata também, esse tipo de vegetação aí, tem uma grande biodiversidade, assim como a floresta amazônica, né? Porém, a Mata Atlântica, por exemplo, ao longo da ocupação dos colonizadores, acabou sendo desmatada, né? Uma boa parte dela foi desmatada devido aí à extração de alguns recursos vegetais, né? Agora nós vamos para o clima subtropical. Esse clima subtropical, ele apresenta algumas características. De modo geral, o verão ele é quente e o inverno é frio. As chuvas elas se distribuem ao longo do ano, né? A vegetação que a gente pode encontrar nesse tipo de clima subtropical é uma vegetação, a mata subtropical, né? Aqui no Brasil nós temos a mata das araucárias. Tanto é que tem ali a imagem ali de como é essa árvore a araucária, que é bem típica daqui da região sul, principalmente ali no Paraná. E a mata também ela é conhecida como mata dos pinhais, né? Também há uma grande variedade, né, de espécimes, né, de biodiversidade nesse tipo de vegetação subtropical. E o próximo clima é o clima desértico. Esse clima desértico, ele tem temperaturas ali bem elevadas, bem quentes. Um exemplo disso é o deserto do Saara, na África, né? E à noite as temperaturas tendem a cair bastante. E são áreas onde as chuvas são escassas. Então, como você pode observar ali na imagem, uma vegetação que predomina nesse clima desértico praticamente é quase nula. São áreas onde as vegetações não se desenvolvem pela ausência aí da chuva. Então, são áreas onde a maior parte areias, né? E plantas que vão se adaptar a esse tipo de clima, como o cactus.
Nós temos também um clima semiárido. Clima semiárido, ele geralmente ocorre nas bordas das áreas de clima desértico, né? Então é bem parecido ali com o clima desértico. O efeito da continentalidade é acentuado, né? Então está mais próximo da área do continente do que da área marítima, né? Da maritimidade, que é próxima ao mar. E o relevo elevado dificulta a penetração de massas de ar úmidas, né? Por isso que é difícil aí as chuvas caírem nessa região, por causa do relevo. Ele dificulta que as massas de ar vão até essa região para poder haver a precipitação, a chuva, né? A vegetação ali do clima semiárido, a gente pode perceber ali pela imagem, parece um pouco com o desértico, né? Aqui no Brasil nós temos a caatinga, que ela é uma formação vegetal típica desse clima aí semiárido, que ocorre na região nordeste do Brasil. As plantas, elas são adaptáveis a esse tipo de clima, que são os cactos, por exemplo, né? Que eles conseguem aí absorver a quantidade de água por um bom tempo para poder sobreviver, né? E a gente pode perceber ali, né? Entrando na imagem ali, a imagem do cactus, a vegetação é uma vegetação bem rasteira, em algumas áreas que apresenta, né? Então, esse é um tipo de vegetação característica aí do clima semiárido. Agora, o clima mediterrâneo. As características do clima mediterrâneo, nós temos ali, além de abranger as áreas em torno do mar Mediterrâneo, surge no oeste dos Estados Unidos e no Chile, e no sul da África do Sul e no sudoeste da Austrália. Apresenta verões quentes, secos e invernos com temperaturas amenas, né? Não é muito frio. E as chuvas, elas são modestas, elas são bem moderadas. Tipo de vegetação no Mediterrâneo a gente pode perceber ali, que dali é uma árvore de oliveira, que é uma árvore bem típica desse tipo de clima, né? E nós temos ali também o clima temperado. O clima temperado, ele ocorre nas regiões da Terra localizadas aproximadamente entre os trópicos, né? E os círculos polares de cada hemisfério. Então, os trópicos próximo ali entre trópico de Câncer e o círculo polar ártico, trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Então, essas áreas aí que esse clima predomina. Ele diz o seguinte, que as médias térmicas anuais variam entre menos 7 graus a 18 graus Celsius. Então, são áreas aí que a temperatura começa a cair um pouquinho. A gente pode perceber ali pelo tipo de vegetação que predomina nessas áreas aí, são áreas que são adaptáveis a esse tipo de clima, né? Nós podemos observar ali a presença de pinheiros, né? O clima ele, abaixo do temperado, nós temos ali o clima frio, como o próprio nome está dizendo, as temperaturas são bem baixas. O clima frio estão situados ali ao sul do Círculo Polar Ártico, né? O inverno é rigoroso. O verão, as médias térmicas ficam em torno de 15 graus a 20 graus. E as regiões são submetidas ao clima frio, são pouco povoadas. Então, essas regiões aí que tem um clima muito frio, tem pouca ocupação humana, né? Então, ali podemos observar, no tipo de vegetação, a presença de neve, a presença ali de árvores, os pinheiros, que são árvores adaptadas a esse tipo de clima. Nós temos também um frio de alta montanha, né? Então, nós já vimos o frio, agora nós temos o frio de alta montanha. Ocorre, obviamente, como o nome está dizendo, ocorre em montanhas de elevadas altitudes da Terra. As médias térmicas são baixas, entre menos 2 graus Celsius a menos 10 graus Celsius, com frequente precipitação de quê? De neve e geleiras nos picos montanhosos. Então, a gente pode observar ali, ó, a vegetação desse tipo de clima frio de alta montanha. Nós temos ali a presença da montanha, né? E uma grande quantidade de neve. Então, praticamente ali a vegetação ela vai ser quase nula, né? E o clima polar ocorre nas áreas polares, né? Quais são os nossos polos da Terra? O polo lá do Ártico, o polo norte e o polo sul, né? O polo lá no norte é ali o círculo polar ártico e o polo do sul é o círculo polar antártico.
Então, nós podemos perceber ali que os invernos são longos, as geleiras elas são permanentes, né? Esses blocos aí de gelos e são presentes constantemente nesse tipo de clima, né? Nesse tipo de área, desculpa. E há muita precipitação de neve e a média de temperatura anual é inferior a 0 graus Celsius. Então, a gente pode perceber ali que praticamente é nula a vegetação nessas áreas.